Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Livro Tratado do Inferno, Santa Francisca Romana. Para que os santos possam desfrutar da sua beatitude e da graça de Deus mais abundantemente, lhes é permitido ver o sofrimento dos condenados no inferno. Santo Tomás de Aquino. Santa Francisca Romana, viúva fundadora das Oblatas, 1384 a 1440. Papa Clemente VII, Eugênio IV, Imperador Venceslau, Frederico III. Por ter nascida na opulência, uma mulher do mundo não é menos obrigada a seguir as máximas do Evangelho. Santa Francisca. Na vida desta ilustre viúva, veremos o retrato da mulher forte de que fala o livro da sabedoria, fazendo grande elogio. Nasceu no ano da graça de 1384. Seu pai chamava-se Paulo Bussa e sua mãe Jaquelina Rofredesch, um e outra originários das primeiras famílias de Roma. Deixou aparecer, desde o berço, uma tal aversão a tudo o que era contrário à pureza, tanto que não suportava de nenhum homem, até mesmo de seu próprio pai, alguma carícia ou outras liberdades consideradas legítimas pela natureza. Na idade de 12 anos, ela queria tanto se encerrar em um claustro para servir no restante da sua vida o único esposo das virgens. Fez para isso todos os esforços, mas seus pais, sem consultar suas inclinações, apesar das suas repugnâncias, obrigaram-no a se casar em 1396 com Lourenço Ponziani, jovem nobre de Roma, cuja fortuna vinha desde o seu nascimento. Houve poucos casamentos tão felizes como este, porque houve poucos tão santos como este. A estima, o respeito e o amor foram mútuos, a paz e a união inabaláveis. Esses esposos viveram juntos 40 anos, sem o menor desentendimento, sem sombra de frieza. No entanto, Francisca mal mudou de estado de vida e já caiu gravemente doente, o que foi a revelação do desgosto que ela teve entrando no compromisso do casamento. Mas a doença não durou muito, porque Santo Aleixo lhe apareceu à noite e a restabeleceu em perfeita saúde. A sua casa era uma verdadeira escola de virtudes. Considerava seus domésticos não como servos e servas, mas como irmãos e irmãs de Jesus Cristo, sem, porém, deixar que esta doçura lhe fizesse negligenciar o zelo e a justiça, quando se tratava de ofensa a Deus, porque não podia suportar que se fizesse qualquer coisa contra os interesses de sua glória. Seu primeiro cuidado foi estudar o temperamento de seu marido, a fim de evitar escrupulosamente tudo o que o poderia aborrecer. Considerava-o como seu mestre e como quem para ela ocupava o lugar de Deus na terra. Era-lhe tão submissa e obediente que, mesmo quando estava ocupada na oração ou nas práticas de piedade, deixava tudo para lhe dar satisfação ou para cumprir os deveres de seu estado, o que deve ser o principal objetivo da devoção de uma mulher casada. Assim Deus lhe revelou por um milagre que esta obediência lhe era agradável. Um dia, rezando o ofício de Nossa Senhora, foi tão apressada em interrompê-lo para realizar alguns afazeres de casa, que até abandonou por 4 vezes a leitura do mesmo versículo. Mas, terminada a tarefa e voltando-se à sua devoção, encontrou esse versículo escrito em letras de ouro, ainda que antes fosse escrito em letras comuns. Algum tempo depois, São Paulo, lhe aparecendo em êxtase, lhe explicou que seu anjo da guarda tinha escrito esses novos caracteres
para lhe mostrar o mérito da obediência. Tendo o sacramento do matrimônio sido estabelecido por Deus para povoar o céu pelo nascimento das crianças na terra, esta fiel esposa pediu a Nosso Senhor para lhe conceder filhos. Teve, entre outros, um que, por feliz presságio, teve por patrono São João Evangelista, diferentemente de seu irmão mais velho, que se chamava João Batista. Viveu apenas 9 anos, mas neste pouco tempo mostrou-se ter nascido mais para o céu do que para a terra, porque era dotado do dom da profecia e predisse que seu pai iria ser ferido gravemente em uma parte do corpo que ele indicou. E também anunciou a um religioso, mendigo, que muito breve mudaria de vestes. Essas profecias se verificaram. Lourenço Ponciani foi ferido em uma guerra eclodida em 1406 entre romanos e napolitanos, e o religioso se tornou bispo. Este santo menino foi atingido pela peste que desolava a cidade de Roma no início do século XV. Anunciando a sua morte, suplicou a sua mãe que lhe enviasse um confessor, porque via Santo Antônio e Santo Onofre, aos quais tinha particular devoção, lhe aparecer para conduzi-lo ao céu. O que aconteceu no mesmo dia? Foi enterrado na igreja de Santa Cecília, além Tibre. Um ano depois, a santa, rezando em seu oratório, viu o seu pequeno João, todo radiante de luz, e assistido por outro ainda mais radiante que ele. Ele revelou-lhe a sua glória no céu. Estava no segundo coro da primeira hierarquia, e o anjo que o acompanhava parecia mais belo porque estava em um grau mais alto de glória. Dizia que vinha buscar a sua irmãzinha Inês, de apenas 5 anos, para ser colocada entre os anjos. Por fim, indo embora, deixou-lhe por guardião esse arcanjo, que permanecerá sempre com ela. Disse ela a seu confessor que, quando lançava o olhar a este espírito celeste, parecia ser a mesma coisa quando uma pessoa olha o sol e não consegue suportar o brilho de sua luz. O céu difundia sobre ela doçuras do outro mundo, que são o antegozo das alegrias divinas. Mas uma cruz lhe foi reservada, uma terrível cruz. Tendo Roma sido tomada pelo rei de Nápoles, Ladislas, Francisca viu a sua casa pilhada, os seus bens confiscados, o seu marido exilado. Suportou tudo com uma constância admirável. A tempestade agitava exteriormente, mas a tranquilidade estava em sua alma e em seu rosto a serenidade. A tormenta passou, o seu marido voltou do exílio, os seus bens foram restituídos, a paz entrou em sua família. A virtuosa mulher aproveitou dessas desgraças para persuadir seu marido a levar uma vida de perfeita continência. O esposo, santificado pelas virtudes celestes de sua esposa muito querida, concordou com tudo o que ela queria. Desde então, ela comia apenas uma vez por dia, alimentando-se apenas com pão e água, e também alguns legumes sem sal, que comia uma vez por dia. Ela jamais se permitia, durante toda a vida, vestir roupas finas, e trazia debaixo dos vestidos de sarja um áspero cilício e uma cinta feita de crina de cavalo. Além disso, trazia um círculo de ferro que feria sua pele. Não contente com este instrumento de penitência, que conservava dia e noite, tomava várias vezes a disciplina feita de corrente de ferro com pontas agudas. Só a obediência que ela preferia a todos esses atos lhe fez moderar estes rigores quando seu confessor se viu obrigado a lhe mandar usar de moderação. Acrescentava a estas austeridades as obras de misericórdia, assistindo os pobres que ela considerava como imagens do seu Salvador crucificado. Para fazer isso com mais vantagem e mais liberdade, se fez acompanhar por sua cunhada Vanosa, alma muito virtuosa. Iam juntas de porta em porta pelas ruas de Roma, pedindo esmola em favor dos necessitados. Deus agradou-se tanto desta conduta que realizou vários milagres em favor delas, multiplicando o pão e o vinho que distribuíam por seu amor.
Confessava ordinariamente toda quarta-feira e todo sábado, e comungava ao menos uma vez por semana. Frequentava muito a igreja de São Pedro no Vaticano, a de São Paulo fora da cidade e a de Santa Maria em Arraceli, e a de Santa Maria Nova e a de Santa Maria de Trastevere, sempre acompanhada de sua cunhada. Narra-se que um dia foram à igreja de Santa Cecília para fazer suas devoções, e um padre, que não aprovava que mulheres casadas comungassem tão frequentemente, deu a elas hóstias não consagradas. Mas Francisca logo percebeu, não sentindo a presença do seu divino esposo, como era de costume quando recebia a Sagrada Comunhão. Queixou-se ao padre Antônio de Monte Sabélio, seu confessor, que foi falar com o padre. Este lhe confessou a verdade do fato e fez penitência de sua falta. O demônio, que via com raiva a virtude de Nossa Santa, decidiu combatê-la. Empregando todos os seus esforços para perdê-la, apresentou-se a ela com aspectos pavorosos, com gestos ridículos e imodestos. Atacava-a muitas vezes durante a oração, precipitava-a com o rosto por terra, arrastava-a pelos cabelos, batia nela e açoitava-a cruelmente. Uma noite, como ela resolveu descansar um pouco, depois de um rude combate, o demônio transportou para o seu quarto o corpo de um homem morto e a manteve sobre o cadáver durante muito tempo. Ela ficou tão impressionada que, depois do ocorrido, parecia que este cadáver estava sempre próximo dela, sem que pudesse se livrar do cheiro que exalava. Tanto que só a vista dos homens era-lhe um suplício, sentindo em todos os seus membros um tremor. Impossível contar aqui todas as perseguições que o demônio lhe fez e as vitórias que ela obteve sobre ele. Triunfou da malícia dele, não só quando a empregava contra ela, mas também quando a empregava contra os outros. Ora convertia as mulheres abandonadas ao vício, ora as expulsava de Roma, ou dos outros asilos, onde se obrigavam para impedi-las de perverter a inocência. Obteve por suas orações que seu confessor ficasse livre do espírito maligno que o levava à ira. Previa as tentações de muitas almas, que preservava-as de nelas cair por seus bons avisos. Uma vez o demônio precipitou Vanosa do alto de um monte e lhe quebrou quase todo o corpo, mas Francisca, por suas orações, logo a restabeleceu em perfeita saúde. Assim o demônio ficou derrotado por todos os lados. Desde que se associou à piedosa Vanosa, sua cunhada, não fazia nada senão junto com ela. Um dia, Deus mostrou-lhe por um milagre como essa santa união lhe era agradável. Estavam elas em um lugar retirado de um jardim, à sombra de uma árvore, para deliberar juntas sobre os meios de deixar o mundo. Caíram aos pés delas peras extremamente lindas e de muito bom sabor, embora estivessem na primavera. As duas mulheres trouxeram as peras, cada uma ao seu marido, para que este prodígio fortalecê-los na vontade de servir a Deus e dar a elas liberdade de fazer o mesmo. Em 1425, Nossa Santa empreendeu em erigir uma congregação de moças e viúvas que se dedicassem perfeitamente à piedade e à devoção, sob a regra de São Bento. Ela ficou assegurada neste piedoso projeto por várias visões celestes, onde lhe apareceram São Pedro e São Paulo, São Bento e Santa Madalena, que lhe prescreveram regras para suas religiosas. Um dia, parecia ver que São Pedro, depois de lhe ter dado um véu e de tê-la abençoado, a oferecia a Nossa Senhora para ser recebida sob sua especial proteção e salvaguarda. Foi então que, voltando a si, redigiu as regras, que desde então foram observadas em seu mosteiro, tais como lhe foram reveladas nas admiráveis visões e, comunicando-as ao seu confessor, foram aprovadas pelo Papa Eugênio IV. A bem-aventurada Francisca tinha então cerca de 43 anos, dos quais 31 casadas. Ao longo dos 12 anos, que depois ainda viveu,
Deus fez brilhar a sua santidade por meio de vários prodígios e curas milagrosas, mas a sua humildade fazia tudo para esconder tais milagres, aplicando remédios nas partes feridas dos enfermos, mesmo que fossem contrários à saúde. Nada ainda dissemos da particular assistência dos anjos que ela recebia. Já vimos que, além de seu anjo da guarda, Deus lhe ofereceu um segundo, que a acompanhava visivelmente. Se acontecia de o demônio usar a figura de um anjo de luz para enganá-la, este fiel guardião não deixava de lhe desvendar o artifício de seu inimigo, e sua alma logo ficava cheia de um perfume tão agradável que admiravelmente a consolava. Se acompanhada pelo anjo lhe escapasse uma ação ou uma palavra menos necessária, ou se deixava levar por pensamentos supérfluos, divagando sobre a lida da casa ou outros assuntos, este espírito celeste, testemunha contínua de sua vida, se ocultava e, pela sua ausência, a obrigava a se recolher e a reconhecer sua falta. Daí vem que a santa é representada ao lado de um anjo que lhe serve de guia e de governante. A morte, que não poupa ninguém, tendo levado seu marido em 1436, ajeitou as coisas em pouco tempo, e desfazendo de seus bens em favor de seus filhos, que ainda estavam vivos, se retirou para o mosteiro que havia fundado. Ali, prostando-se por terra, com uma corda ao pescoço e com lágrimas nos olhos, suplicou com humildade às religiosas, de quem era mãe espiritual em Jesus Cristo, que a recebessem no mosteiro na qualidade de pequena serva, o que elas atenderam com toda a alegria que se pode imaginar. Pouco depois foi feita superiora, apesar de toda a sua repugnância. Estas religiosas são chamadas oblatas, porque, se consagrando a Deus, usam da palavra oblação e não da profissão, ao invés de dizer, como o restante das religiosas, eu faço profissão, dizem, eu me ofereço. Não fazem voto, somente prometem obedecer à mãe presidente. Recebem pensão, herdam bens e podem sair com a permissão de sua superiora. Há no convento que elas têm em Roma damas da mais alta classe. Eis aí então Santa Francisca, mãe inconteste da piedosa congregação que ela mesma fundou. Levou a comunidade a uma perfeição tal que podemos dizer que imprimiu ali a ideia mais perfeita da vida religiosa. Primeiro, elas não estavam muito bem instaladas. Por isso, fizeram aquisição de outra casa mais apropriada e melhor situada ao pé do Capitólio, onde todas elas se dirigiam solenemente após receberem a comunhão. Esta casa passou a chamar Torre do Espelho, por causa de uma torre que se encontra no mesmo lugar, que foi ornada de algum relevo parecido com espelhos. Deus continuou e até aumentou os favores que concedia à santa, e fez por intermédio dela muitos milagres que constam na bula de canonização. Curou uma criança de 5 anos do mal epiléptico, impondo-lhe a mão sobre a cabeça. Do mesmo modo, curou outra de uma fratura. Curou vários outros doentes somente pela imposição das mãos. Uma mulher chamada Ângela, que tinha um braço paralisado pela gota, tendo encontrado a santa pelo caminho, implorou a sua ajuda e na mesma hora recobrou a saúde. Certo dia, deu de comer, com fartura, a 15 religiosas com apenas alguns pedaços de pão que mal dava para alimentar 3 pessoas, e, no entanto, ainda sobrou um cesto cheio de pão. Uma vez, algumas religiosas acompanharam-na para buscar lenha fora da cidade, e como ficaram com sede, Deus fez brotar numa vinha tantos cachos de uva, apesar de ter acontecido isso no mês de janeiro. Mas silenciemos quanto ao resto dos milagres, para falar de suas virtudes, em particular da sua humildade, pela qual foi elevada a sua verdadeira grandeza. Nunca suportou, nem no claustro, nem na casa de seu marido, que fosse servida, apesar de ser a dona da casa e a superiora do convento.
Mas, praticando ao pé da letra a palavra de Nosso Senhor, gostava mais de servir os demais e de ser tratada como serva. Gostava especialmente de ser dita como a menor de todas, e se fosse tratada como ela queria, não lhe teria dado outro título honorífico senão o de pecadora, vaso de impureza, mulher vil e miserável. Esta humildade apareceu mais em suas ações do que em suas palavras. Certa vez foi encontrada voltando à vinha, que ficava fora da periferia, com um feixe de sarmento sobre a cabeça e conduzindo diante dela um burro carregado que empregava ao serviço dos pobres. Mostrava-se por aí que nada é difícil para a caridade. Quando esta virtude nos faz agir, somos capazes de pisar aos pés o respeito humano, mesmo o que parece mais razoável. No sofrimento, sua paciência era invencível. Quando seu marido foi exilado, seus bens confiscados e sua casa arruinada, durante as perturbações que sucederam à invasão de Roma por Ladislas, rei de Nápoles, e durante o grande cisma que dilacerou a Igreja durante o pontificado de João XXII, em 1413, nunca disse outra coisa senão as belas palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento do altar. Em sua presença, elevava-se a Deus com tanto fervor que permanecia muito tempo imóvel, completamente arrebatada em espírito. Quanto à paixão de Nosso Senhor, meditava-a com tanta ternura que derramava abundantes lágrimas e até sofria realmente nas partes do seu corpo que correspondiam às chagas de Jesus, como diz expressamente a bula de sua canonização. Enfim, Deus quis encerrar uma vida tão santa com uma morte feliz. Tendo João Batista, seu filho mais velho, caído em uma doença muito grave, Francisca sentiu-se obrigada a cuidar dele, visto que ela não negava isso aos estranhos. Seu confessor mandou-lhe que passasse a noite ali, porque o caminho de volta ao mosteiro era demasiado longo além do Tibre. Mas ela foi acometida por uma ardente febre, tão forte que, não podendo sequer sair do lugar, se sentiu obrigada a se dispor à morte com a recepção dos sacramentos. Tendo Deus lhe revelado que o 7º dia da sua doença seria o último da sua vida, ela avisou 4 dias antes, dizendo: Deus seja bendito, o mais tardar na quinta-feira, passarei desta vida para uma melhor. O evento verificou esta profecia. De fato, na quarta-feira seguinte, 9 de março de 1440, entregou o seu espírito ao seu Criador com uma tranquilidade admirável e sem sinal de dor. Estava com 56 anos de idade. Passou 12 anos na casa de seu pai, 40 no casamento e 4 em religião. O seu corpo foi levado para a igreja de Santa Maria Nova, onde permaneceu 3 dias exposto à visitação de todo o povo que acorreu numeroso para admirar as maravilhas de Deus. Deste precioso corpo exalava um perfume tão agradável que parecia que toda a igreja estivesse cheia de jasmins, de cravos e rosas. Numerosos milagres realizaram-se em sua sepultura com o simples toque dos objetos que lhe tinham pertencido, sobretudo milagres para as pessoas acometidas pela peste. Um fabricante de perfume, chamado Jerônimo, estando no fim da vida, foi curado depois de ter tocado uma roupa da santa. Uma mulher chamada Madalena de Clarelli foi preservada da morte pela simples invocação do nome da santa. Multidão de doentes foi curada pelo mérito da sua intercessão. Um turco chamado Beli era tão endurecido que ninguém conseguia convertê-lo. A única coisa obtida dele foi dizer: Francisca, serva de Deus, lembrai-vos de mim. E ele se converteu. Todas estas maravilhas incitaram muito os sumos pontífices a proceder à canonização desta ilustre romana. Eugênio IV, Nicolau V
e Clemente VIII trabalharam nisso. Paulo V encerrou este santo assunto em 29 de maio de 1608. Inocente X mandou celebrar a festa com ofício duplo, o que se faz no dia 9 de maio. O corpo da santa permaneceu enterrado por mais de 200 anos. Foi exumado em 1638 e encerrado num belo relicário de cobre dourado. A festa de Santa Francisca é feriado em Roma, como era em Paris as de São Roque antes da Revolução, isto é, sem ser de preceito. Ela é ocasião de grande solenidade. Visões de Santa Francisca Romana. Santa Francisca deixou 93 visões que ela mesma ditou ao seu confessor. O Tratado do Inferno, em particular, é muito notável. Na 13ª visão, viu a Virgem Maria ornada com 3 coroas, a da virgindade, a da humildade e a da glória. Na 14ª, descreve o céu. Ele é dividido em céu estrelado, céu cristalino e céu empíreo. O céu estrelado é muito luminoso. O cristalino é ainda mais, mas essas luzes não são nada em comparação com o céu empíreo. São as chagas de Jesus que iluminam o 3º céu. Na 17ª visão, Deus lhe mostra a sua divindade. Ela viu como que um grande círculo que não tinha outro apoio, senão ele próprio, e irradiava uma luz tão intensa que a santa não podia olhar de frente. Leu no meio dele as seguintes palavras: princípio sem princípio e fim sem fim. Viu depois como foram criados os anjos. Todos foram criados de uma só vez, e a potência de Deus deixou-os cair como flocos de neve que as nuvens derramam sobre a montanha durante o inverno. Os que perderam a glória do céu para sempre formam 1/3 da imensa multidão desses espíritos. No dia 13 de fevereiro de 1432, ocorre a 21ª visão. O coro das virgens, conduzido por Santa Madalena e Santa Inês, fez-lhe ouvir este cântico. Se alguém quer entrar no coração de Jesus, deve se despojar de todos os bens, tanto exteriores como interiores. Se desprezar e se julgar digno de todos os desprezos eternos. Agir com toda simplicidade. Não amar nada que não seja conforme seus sentimentos. Não tentar parecer melhor do que é aos olhos de Deus. Nunca se arrepender dos seus sacrifícios. Renunciar-se a si mesmo e reconhecer sua miséria a ponto de sequer ousar levantar os olhos para o seu Deus. Odiar a si mesmo a ponto de pedir vingança contra si ao Senhor. Oferecer ao Altíssimo os dons recebidos, memória, entendimento e vontade. Considerar os louvores recebidos como um suplício e um castigo. Se acontecer de alguém mostrar aversão contra si, considerar esta pena como um banho de água de rosa em que se deve mergulhar com verdadeira humildade. As injúrias devem ressoar aos ouvidos da alma que busca a perfeição como sons agradáveis. É preciso receber as injúrias, os maus tratos, como carícias. Mais do que isso, é preciso dar graças a Deus e agradecer àqueles que assim lhe tratam. O homem perfeito deve se fazer tão pequeno que não se deve considerar senão como um grão de milho lançado em um profundo rio. Foi-lhe dito em seguida que somente uma alma foi encontrada no mundo, ornada com todas as virtudes, em um grau supremo, a de Maria. Na 43ª visão, ela estava com o menino Jesus no colo. Ele tinha forma de cordeiro. Viu em seguida um altar magnificamente ornado, em que estava um cordeiro com os estigmas das 5 chagas. Ao pé do altar estava um grande número de magníficos castiçais arrumados em perfeita ordem.
Na primeira linha, que era a mais afastada, havia 7 que significavam as virtudes principais. Na segunda linha, havia 12 que significavam os 12 artigos do credo. Na terceira, havia 7 que significavam os dons do Espírito Santo. Na quarta, havia 7 outros, que significavam os 7 sacramentos da Igreja. Esta visão, que ocorreu na festa de Todos os Santos, durou 13 horas. Ela viu ainda as principais ordens de santos que avançavam sob os seus estandartes. Os patriarcas eram conduzidos por São João Batista, os apóstolos por São Pedro e São Paulo, os evangelistas por São João e São Marcos, os mártires por São Lourenço e Santo Estevão, os doutores por São Gregório e São Jerônimo, os religiosos por São Bento, São Bernardo, São Domingos e São Francisco, os eremitas por São Paulo e Santo Antão, as virgens por Santa Madalena e Santa Inês, as viúvas por Santa Ana e Santa Sabina, as mulheres casadas por Santa Cecília. Capítulo 1. Do lugar do inferno, seu príncipe, a entrada das almas neste lugar de horror, as penas que lhes são comuns. O Tratado do Inferno, já o dissemos, é o mais notável dos escritos que ditou Santa Francisca. Um dia que a serva de Deus estava muito doente, encerrou-se em sua cela para se entregar ao exercício da vida contemplativa, onde encontrava sua consolação e as suas delícias. Era por volta das 4 horas da tarde. Logo foi arrebatada em êxtase, e o arcanjo Rafael, que então não o via, veio tomá-la e conduzi-la para a visão do inferno. Chegada à porta deste reino assustador, leu escrito na porta com letras de fogo: Este lugar é o inferno. Inferno sem esperança. Inferno sem intervalo nos tormentos. Inferno sem descanso. A porta se abriu. Ela olhou e viu um abismo tão profundo e tão apavorante que desde então não conseguia falar sem que o seu sangue gelasse em suas veias. Deste abismo saíam gritos medonhos e exalavam odores insuportáveis. Então foi tomada de um horror extremo, mas ouviu a voz do seu guia invisível que lhe dizia para ter coragem, porque não lhe iria acontecer nada de mal. Um pouco tranquilizada com esta voz amiga, olhou mais atentamente esta porta e viu-a já bastante larga na entrada, mas ia se alargando sempre mais na sua espessura. Mas neste horroroso corredor reinava trevas inimagináveis. No entanto, foi feito para ela uma luz, e viu que o inferno era dividido em 3 regiões: uma superior, uma intermediária e uma inferior. Na região superior eram anunciados graves tormentos. Na intermediária, os instrumentos de tortura eram ainda mais assustadores. Mas na região baixa, os sofrimentos eram incompreensíveis. Estas 3 regiões eram separadas por longos espaços, onde as trevas eram espessas e os instrumentos eram incrivelmente numerosos e extraordinariamente variados. Neste abismo medonho vivia um imenso dragão, que ocupava todo o comprimento. Tinha sua cauda no inferno inferior, o seu corpo no inferno intermediário e sua cabeça no inferno superior. A sua goela estava escancarada na abertura da porta, que a ocupava inteiramente. A sua língua estendia-se com comprimento desmedido. Os seus olhos e as orelhas lançavam chamas sem claridade, mas com calor insuportável. E sua garganta vomitava lava ardente e com odor empestado. Francisco ouviu neste abismo um barulho assustador. Eram gritos, uivos, blasfêmias, lamentações aflitivas, e tudo isso misturado com calor sufocante e odor insuportável.
causava-lhe tanto mal que pensava que a sua vida ia se aniquilar. Mas o seu guia invisível a assegurava com as suas inspirações e lhe dava um pouco da coragem que ela precisava para suportar a visão de que vamos falar. Viu Satanás na forma mais terrível que se possa imaginar. Estava sentado em um assento que parecia uma longa viga no inferno do meio. Mas, no entanto, a sua cabeça atingia o alto do abismo e os seus pés desciam até o fundo. Tinha as pernas e os braços estendidos, mas não em forma de cruz. Uma das suas mãos ameaçava o céu e a outra indicava o fundo do abismo. 2 imensos chifres de cervo coroavam a sua fronte. Eram muito frondosos e os inumeráveis pequenos chifres que deles brotavam como ramos formavam quantidades de chaminés pelos quais saíam colunas de fumo e chama. O seu rosto era de uma fealdade repelente e de um aspecto terrível. A sua boca, como a do dragão, vomitava um rio de fogo muito ardente, mas sem claridade e com um odor horrível. Trazia ao pescoço uma argola de ferro abrasado. Uma corrente ardente aprisionava-o pelo meio do corpo, e os seus pés estavam também acorrentados. As correntes das suas mãos estavam solidamente enganchadas na abóboda do abismo, e as dos pés estavam ligadas a um anel fixado no fundo do abismo. E a corrente que circundava a cintura aprisionava também o dragão de que já falamos. Depois desta visão, seguiu outra. A serva de Deus notou por todos os lados almas que os espíritos as haviam tentado serem conduzidas para este horrível lugar. Traziam seus pecados escritos na fronte com letras tão inteligíveis que a santa entendia por quais crimes elas foram condenadas. Tais letras eram somente para ela, porque estas almas desgraçadas conheciam reciprocamente os seus pecados só pelo pensamento. Os demônios que as conduziam afligiam-nas com zombarias, exprobrações cruéis e maus tratos, que seria difícil narrar. Tão inventiva era a raiva desses monstros. À medida que as almas chegavam à entrada do abismo, os demônios derrubavam-nas e precipitavam-nas de ponta cabeça na goela sempre aberta do dragão. Assim engolidas, deslizavam rapidamente pelas entranhas dele e, chegando à abertura inferior, eram interceptadas por outros demônios que as levavam ao seu príncipe, o monstro acorrentado de que já falamos. Eram logo julgadas e, depois de ver indicado o lugar que deviam ocupar, segundo seus crimes, eram entregues a algozes diabólicos que as conduziam. A santa notava que esta translação não se dava da mesma maneira que a das almas que passam do purgatório para o céu. Apesar da distância que estas últimas devem percorrer, seja incomparavelmente maior do que a de um inferno ao outro, pois que é preciso atravessar a terra, o céu dos astros, o do cristalino, para chegar ao do empíreo. No entanto, esta viagem se faz em um abrir e fechar de olhos. O caminhar das almas que Francisca via serem levadas pelos algozes do tirano infernal era, ao contrário, muito lento, tanto por causa das espessas trevas que precisava atravessar com uma espécie de violência, quanto por causa das torturas infligidas nesses espaços intermediários, cheios de instrumentos de suplício de que já falamos. Isso, pois, após um certo tempo, é que os demônios acabavam de lançá-las no fundo do abismo. Francisca viu também chegar outras almas menos culpáveis que as primeiras, mas, no entanto, reprovadas, as quais eram precipitadas na goela do dragão, apresentadas a Lúcifer, julgadas e transferidas pelos demônios, tal como as demais, mas, em vez de descer ao fundo do abismo, subiam para o inferno superior, todavia com a mesma lentidão
e sofrendo tormentos proporcionais aos seus pecados. Chegando à sua prisão, encontravam uma multidão de demônios em forma de serpentes e bestas ferozes, que só de ver causava terror. O olhar de Satanás apavorava-as ainda mais, sem falar do fogo geral em que eram mergulhadas. O fogo que saía do príncipe das trevas lhe fazia cruelmente sentir o seu ardor devorador. Ao redor delas reinava uma noite eterna, de tal maneira nada podia distraí-las das penas que sofriam. Ali, tal como nas outras partes do inferno, cada alma condenada era entregue a 2 demônios principais, executores da sentença da justiça divina. A função do primeiro era de espancá-la, dilacerá-la e atormentá-la sem cessar. A função do segundo era de zombar da sua desgraça, reprovando-a por estar ali por culpa própria, de fazê-la lembrar continuamente dos seus pecados, mas de maneira mais opressiva, perguntando-lhe como podia ter cedido às tentações e de ter consentido em ofender seu Criador, de mostrar-lhe, enfim, todos os meios que teve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem que perdeu por sua falta. Daí remorsos dilacerantes que, juntados aos tormentos que o outro demônio lhe fazia sofrer, colocava em um estado de raiva e desespero que exprimia por uivos e blasfêmias. A tarefa confiada a estes demônios não era, porém, exclusiva deles. Todos os outros tinham também direito de insultá-la e atormentá-la, e eles não o deixavam de fazer. Desejando a serva de Deus saber qual a diferença entre os habitantes das 3 regiões deste reino assustador, foi-lhe dito que, na região inferior, eram colocados os grandes criminosos, na intermédia, os criminosos medianos, e na superior, os menos culpáveis dos réprobos. As almas que vedes na região superior, acrescentou a voz que a instruía, são as dos judeus, que fora da sua obstinação, levaram uma vida isenta de grandes crimes. As dos cristãos, que negligenciaram a confissão durante a vida e foram privados dela na hora da morte e etc. Tudo que a bem-aventurada via e ouvia enchia de pavor. Mas o seu guia tinha muito cuidado em tranquilizá-la e fortalecê-la. Capítulo 2. Tormentos particulares infligidos a 9 tipos de culpáveis. Primeiro, suplícios daqueles que ultrajaram a natureza pelas impurezas. Francisca viu na parte mais baixa e mais horrível do inferno homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. Enquanto um deles retirava a barra e a enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmias e do ranger de dentes. Segundo, suplícios dos usurários. Não longe do cárcere dos primeiros, Francisca viu outro onde os criminosos eram torturados de maneira diferente e lhe foi dito que eram os usurários. Esses infelizes eram pregados sobre mesas incandescentes de fogo com os braços estendidos, mas não em forma de cruz. E o guia explicou a Francisca que todo sinal da cruz era banido das moradas infernais. Cada um tinha um círculo de ferro incandescente sobre a cabeça. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles e também no buraco que faziam no lugar do coração, dizendo: Lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que tivestes a estes metais durante a vossa vida.
esse apego que vos conduziu para onde agora estáis. Eram depois mergulhados em tanques repletos de ouro e prata derretidos, de maneira que passava de um tormento a outro, sem obter um momento de descanso. Além disso, sofriam também as penas comuns a todas as demais almas condenadas, o que os levava a um medonho desespero. Assim não cessavam de blasfemar o nome sagrado daquele que exercia sobre elas as justas vinganças. Terceiro, suplício dos blasfemadores. Francisca viu na mesma região os profanadores obstinados de Deus, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Eram submetidos a sofrimentos medonhos. Os demônios, armados de alicates em brasa, tiravam-lhe a língua fora e colocavam-na sobre carvões incandescentes ou enchiam a boca deles de carvão ardente. Em seguida, mergulhavam-nos em caldeirões cheios de óleo fervente ou lhes obrigavam a bebê-lo, dizendo: Como ousastes blasfemar contra aquele que os céus veneram, almas malditas e desesperadas? Não longe dali estavam os covardes, que renunciaram a Jesus Cristo por medo dos suplícios, mas os tormentos deles não eram tão rigorosos. Deus considerava a fraqueza humana que os fez sucumbir. Quarto, suplícios dos traidores. Na mesma quadra, Francisca viu as torturas que os implacáveis demônios exerciam sobre os homens infiéis aos seus mestres e, sobretudo, os cristãos que fizeram as promessas do batismo somente para profaná-las. Os cruéis algozes arrancavam-lhes o coração com alicates incandescentes e o recolocavam no lugar para novamente o arrancar. De vez em quando, os mergulhavam em tanques cheios de pez ardente e lhes diziam, mantendo-os submersos: Almas falsas e pérfidas, sem coração e sem fidelidade, não contente de trair vossos mestres temporais, ousastes trair até o vosso Deus, porque fizestes, no batismo, a promessa solene de renunciar a Satanás, às suas pompas, às suas obras, e fizestes tudo ao contrário. Não vos esqueçais dessas promessas e recebei agora o castigo merecido pela violação delas. A essas amargas repreensões seguiam os uivos das vítimas. Blasfemavam também contra os sacramentos e, sobretudo, contra o batismo e amaldiçoavam o seu divino autor. Quinto, suplícios dos homicidas. Um pouco mais longe, viu homens com o rosto feroz, mergulhados em imensos caldeirões repletos de sangue fervente. Ora, os demônios vinham e tiravam-nos deste caldeirão ardente e os lançavam em outro cheio de água gelada. Depois os retiravam deste para novamente mergulhá-los no primeiro. Mas isso não era o único tormento deles. Outros demônios armados de punhal flamejante trespassavam-lhes o coração e, mal retirava a lâmina do punhal, já enfiava de novo no coração. Perto destes homens sanguinários estavam as mães que se desnaturaram a ponto de tirar a vida dos seus filhos, e as suas torturas eram quase as mesmas. Sexto, suplícios dos apóstatas que abandonaram a fé católica, não por fraqueza, mas por corrupção. Os demônios serraram-nos pelo meio do corpo, com serras incandescentes, mergulhadas em chumbo derretido. Ora, a cicatrização da carne ocorria logo depois da cisão, o que permitia aos algozes refazê-lo sem cessar. Sétimo, suplícios dos incestuosos. Houve em todo o tempo homens e mulheres que, levados pela paixão cega, cometeram impurezas com pessoas do mesmo sangue ou com um parentesco espiritual. Ora, a serva de Deus viu em um cárcere vizinho os habitantes de Sodoma.
Os demônios mergulhavam-nos em uma fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois de terem sido retirados, eram cortados em pedaço, e quando os pedaços se juntavam, o que era instantaneamente, eram novamente mergulhados na cloaca ardente e fétida. 8º. Suplícios dos feiticeiros. No inferno do meio, a bem-aventurada viu aqueles que durante a sua vida tinham comércio com o demônio, e aqueles que os consultavam e lhes davam crédito. Estavam envolvidos em trevas medonhas, e os algozes apedrejavam-nos com paralelepípedos de ferro incandescente. Havia ali uma grelha quadrada, por cima de um fogo terrível. Ora, de tempo em tempo, os demônios deitavam as suas vítimas sobre esta grelha e as mantinham firmemente acorrentadas. Depois as retiravam dali para apedrejá-las novamente. 9. Suplícios dos excomungados. A serva de Deus reparou que todas as almas precipitadas na goela do demônio não saíam do seu corpo. Desejando saber quais eram as almas que ela não via reaparecer, lhe foi dito que eram as almas que morreram excomungadas. Elas descem, acrescentou a voz que a instruía, pela cauda do dragão, que vai até o fundo do abismo, e é um vasto salão onde arde um fogo devorador. Estavam, pois, encarceradas nesta horrível prisão, e os demônios que as rodeavam lhes gritavam com voz insultante: Então sois vós, que cegos pelas paixões, embrutecidos pela sensualidade, desprezaram as excomunhões? Pois bem, ardei agora na cauda do dragão. Ai de nós, respondiam lá de dentro, vozes lamentosas. Que desgraça é a nossa, que mal medonho sofremos. Capítulo 3. Como os pecados capitais são punidos no inferno inferior. 1. Tormentos dos orgulhosos. A bem-aventurada viu uma vasta prisão, cujos habitantes eram muito numerosos, e lhe foi dito que eram os soberbos. Este cárcere era dividido em vários lugares, onde as vítimas eram classificadas segundo as diversas espécies deste pecado. Os ambiciosos eram aqueles que os demônios mais desprezavam. Quanto mais estes miseráveis tinham sido ávidos de honras durante a sua vida, tanto mais eram saciados de opróbrios e de confusão. Ao punir estes, eles não se esqueciam, porém, dos outros. Cada família de orgulhosos, se é que se possa falar assim, tinha sua própria pena particular, mas ainda havia um castigo horrível comum a todos. No meio desta prisão especial, estava posto um enorme leão de bronze incandescente. Sua goela estava voltada para cima e largamente aberta, com mandíbulas armadas com várias navalhas afiadas. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos, e o orifício de saída era como a entrada deste monstro, armado de navalhas ardentes horrivelmente afiadas. Ora, os demônios encarregados de atormentar estas tristes vítimas lançavam-nas ao ar de maneira a fazê-las cair na goela do leão. Todas dilaceradas e quase divididas ao meio, elas passavam pela garganta deste monstro e caíam nas largas entranhas no meio das serpentes que populavam neste lugar infecto e exerciam sobre elas a sua raiva infernal. Deslizavam depois para a parte traseira, onde os demônios pegavam-nas com alicates ardentes e tiravam-nas para fora violentamente, através das navalhas afiadas que guarneciam a abertura. E este jogo cruel, os algozes recomeçavam-na sem cessar. Essas almas irritadas e enraivecidas por estes tão horríveis tormentos, uivavam de maneira medonha e proferiam blasfêmias assustadoras. Uivai, diziam-lhes os espíritos infernais, uivai, soberbos malditos,
que durante muito tempo na terra travastes guerras ao vosso Criador. Tendes agora muita razão de vos desesperar, porque a vossa infelicidade nunca acabará. Segundo, tormentos dos condenados por causa da ira. Francisca notava que estes eram castigados segundo os diversos graus de sua culpabilidade, mas eis que uma pena lhe era comum. Havia no cárcere deles uma serpente de bronze que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, seu pescoço levantado tal como uma coluna, e sua goela escancarada. Nesta horrível garganta estavam fixadas em forma de arco longas e resistentes agulhas, cujas pontas estavam direcionadas para a garganta do animal. Ora, os demônios pegavam as tais almas e lançavam-nas por estas abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas fixadas na saída. Sofriam continuamente este suplício que as levava a um desespero medonho e que arrancava delas as mais medonhas blasfêmias. Terceiro, tormentos dos avarentos. Viu depois a bem-aventurados avarentos em uma fossa cheia de grandes serpentes com braços. Cada um destes hediondos répteis agarrava-se a um dos condenados que a justiça divina lhes tinha abandonado. Batia-lhes na boca com sua cauda, dilacerava-lhes o coração com seus dentes e apertava-os com seus braços de modo a sufocá-los, se isso fosse possível. Mas outros demônios vinham arrancá-los dos seus horríveis braços com alicates de ferro e os dilaceravam horrivelmente para mergulhá-los em uma segunda fossa repleta de ouro e prata derretidos, afligindo com sarcasmos. Quarto, tormentos dos invejosos. Todos estes infelizes eram cobertos com um manto de chama. Tinham um verme venenoso que lhe roía o coração, penetrava no peito e subia até a garganta para aparecer na boca, que a forçava a abrir convulsivamente. Mas um demônio o impedia de sair, apertando com sua mão o pescoço da vítima, o que causava insuportáveis asfixias. Enquanto sufocava assim com uma mão, com a outra tinha uma espada com que lhe trespassava o coração. Um segundo vinha depois para lhe arrancar o coração do peito, mergulhava-o na imundície e lhe o recolocava para depois novamente arrancá-lo, e assim sem fim. E estes tratamentos bárbaros eram acompanhados de escárnios e repreensões que levavam estes infelizes à raiva e ao desespero. Quinto, tormentos dos preguiçosos. Francisca viu-os sentados no meio de um grande fogo, com braços cruzados e a cabeça inclinada sobre os joelhos. Os assentos eram de pedra. Essas pedras eram profundamente onduladas e as cavidades estavam cheias de carvão em brasa. Os bancos estavam também incandescentes e as chamas que saíam da labareda envolviam as tristes vítimas e cobriam-nas tal como um vestido. Ora, os demônios pegavam-nas com alicates ardentes, derrubavam-nas violentamente sobre estes leitos medonhos, arrastavam-nas, virando-as e tornando a virá-las de todas as maneiras. Isto era para castigá-las por ter perdido o tempo. Ao lado de cada uma delas havia um demônio que com o canivete lhes abria o peito e derramava dentro óleo fervente. Isto era o castigo por terem presumido da misericórdia divina. Colocava ainda vermes nas feridas em punição aos maus pensamentos que a ociosidade delas tinha permitido. Sexto, tormentos dos gulosos. Francisca pôde contemplar também o castigo da gula. Cada infeliz condenado por vício tinha um demônio que o arrastava pela cabeça nos carvões em chama,
ao passo que outro demônio em cima dele o pisoteava com violência. Atava-lhe em seguida as mãos e os pés, e o precipitava em um caldeirão cheio de pez derretido. Depois, retirando-o dali, o jogava em outro cheio de água quase congelada. Depois derramava vinho fervente na boca para castigá-lo pelos excessos cometidos durante a vida. Durante este tempo, seus algozes lhe diziam com ironia: a pena dos gulosos nesta morada é o excedente do calor e do frio. Eis, portanto, para onde vos conduziram as vossas intemperanças, diziam-lhes os espíritos infernais. Doravante tereis por comida serpentes e por bebida fogo. 7. Tormentos dos luxuriosos. Francisca buscava com o olhar os escravos desta vergonhosa paixão. Foi-lhe mostrado. Eles estavam atados a postes de ferro incandescentes e os algozes, com as línguas de fogo, lambiam todas as partes do corpo, o que era um suplício insuportável. Outros demônios, com alicates de fogo, arrancaram-lhe pedaços da carne em punição aos festins que fizeram na terra para favorecer a funesta paixão da luxúria. Sob os postes de ferro haviam grelhas em chama com pontas de ferro, junto das quais estavam deitadas horríveis serpentes. Os demônios, de repente, lançavam suas vítimas, derrubando-as, fazendo-as cair para trás sobre estes leitos medonhos, e as serpentes se lançavam sobre eles, mordiam-nos com raiva inconcebível. Este suplício era reservado particularmente aos adúlteros. Capítulo 4. Suplícios particulares para 7 espécies de pecadores. 1. Tormentos dos ladrões. A serva de Deus viu homens que estavam amarrados com cordas pretas, pelas quais os demônios os levantavam e depois os deixavam cair no fogo. Em seguida, mergulhavam-nos em um poço de água gelada e daí os faziam atravessar um lago de chumbo derretido, onde eram forçados a beber uma horrível mistura de fel, pez e enxofre. Por fim, eram jogados em uma toca de feras. Foi explicado à santa que essas tristes vítimas eram os ladrões. 2. Tormentos dos filhos desnaturados. Sempre houve na terra filhos detestáveis, que em vez de honrar seus pais, só tiveram por eles indiferença e desprezo, tornando-os excessivamente infelizes por causa da insubordinação, do mau caráter e da violência deles. Francisca viu-os em um imenso tonel cheio de navalhas, onde havia serpentes ferozes. Os demônios rolavam esta máquina assustadora e as pobres vítimas, dentro do tonel, eram mordidas pelas serpentes e dilaceradas pelas navalhas. Foi mostrado à santa que estes condenados e os demais não permaneciam sempre no inferno destinado a eles. Do inferno inferior, passavam algumas vezes para o superior ou para o intermediário e a partir dali novamente eram reconduzidos ao inferior. Desejando saber o porquê, lhe foi explicado que era para sofrer o suplemento da pena devido às circunstâncias mais ou menos agravantes dos seus pecados. 3. Tormentos daqueles que foram infiéis ao seu voto de castidade. A posição destes desgraçados era medonha. Os demônios mergulhavam-nos tanto em um fogo ardente, onde fluía uma mistura de pez e enxofre, quanto em uma água gelada. Outras vezes, apertavam-nos entre 2 chapas de ferro com pregos agudos fixados e lhes perfuravam ambos os lados com um forcado. Enfim, para acrescentar insulto aos seus suplícios, não cessavam de lhes repreender os crimes que cometeram. Lembrai-vos, diziam eles, das vossas impurezas sacrílegas,
Estes prazeres passageiros vos custam caros agora. Lembrai-vos dos vários sacramentos que profanastes e que apenas serviram para tornar a vossa condenação mais terrível. Quarto, tormentos dos perjúrios. Tinham capacetes de fogo sobre a cabeça, as suas línguas eram arrancadas e as mãos cortadas. Quinto, tormentos dos detratores. Cada um deles era entregue a uma víbora de 7 cabeças. Falo da forma tomada pelo demônio encarregado de atormentá-lo. Eis, pois, como ele usava das 7 bocas. Com a primeira, ele arrancava a língua do paciente. Com a segunda, a comia. Com a terceira, a vomitava no fogo. Com a quarta, a recolocava na boca do condenado. Com a quinta, arrancava-lhe os olhos. Com a sexta, arrancava-lhe o cérebro por uma das orelhas. E com a sétima, por fim, devorava-lhe o nariz. Além disso, com as unhas das mãos, dilacerava-lhe todo o corpo. Sexto, tormentos das virgens loucas. Francisca viu estas almas, que muito ciosas em conservar a virgindade do corpo, pouco cuidado tinham com a pureza do coração. Os demônios flagelavam-nas cruelmente com correntes de ferro em brasa. Sétimo, tormentos das viúvas viciosas. Eram atadas a galhos de uma imensa macieira, a cabeça torcida para trás, e os demônios lhes faziam comer maçãs cheias de vermes. Além disso, dragões terríveis abraçavam-nas, dilacerando-lhes o coração e as entranhas, enquanto que a turba dos demônios não cessava de repreender-lhes a má vida. Oitavo, tormentos das mulheres idólatras da sua beleza. Tinham como cabelo serpente que lhes mordiam cruelmente o rosto, enquanto que outros demônios espetavam agulhas em brasa em todas as partes do corpo, e para aguçar o remorso de consciência, não cessavam de lhes dizer: fizestes o nosso trabalho na terra, agora é justo que sejais associadas a nós durante a eternidade. Fazei agora o vosso embelezamento com estas chamas. Tais almas respondiam aos insultos dos seus inimigos com blasfêmias horríveis. Capítulo 5. Blasfêmias dos réprobos. Por todo este lugar ressoavam horríveis blasfêmias. Seus infelizes habitantes amaldiçoavam a Deus como se ele lhes tivesse feito todo o mal e jamais nenhum bem. E amaldiçoavam a humanidade sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Amaldiçoavam todos os seus mistérios, cuja lembrança lhes recordava todas as criminosas ingratidões deles. Amaldiçoavam todas as graças que tinham obtido pelos seus méritos e cujo abuso tinha causado tão horríveis castigos. Toda a santa vida do Deus Salvador levava às blasfêmias, mas cada uma se esforçava em profanar de uma maneira especial a circunstância de que mais lhes desgostava. Essa amaldiçoava a encarnação, aquela o nascimento, esta outra a circuncisão, aquela outra o seu batismo, uma a sua penitência, outra a sua paixão, outra acolá a sua ressurreição, mais outra a sua ascensão gloriosa. Nada do que fez o nosso amável Salvador para a salvação das almas era respeitado, porque todos esses benefícios não foram para eles senão objeto de ingratidão. Amaldiçoavam e blasfemavam o doce nome de Maria, as suas prerrogativas, as suas virtudes, mas sobretudo a sua maternidade divina, porque se ela não tivesse dado à luz ao Filho de Deus, elas teriam menos culpas e não seriam entregues a tão horríveis tormentos. Assim, toda a eternidade delas é empregada em blasfemar e amaldiçoar, e com tão raiva e tão profundo desespero, que se não houvesse outros suplícios, isso seria suficiente para torná-las infinitamente infelizes. Mas sofrem ainda as outras penas comuns a todos os réprobos.
e, além disso, sofrem ainda as penas que lhes são particulares, conforme acabei de descrever. Capítulo 6. Número dos demônios, seus nomes e tarefas. Na 17ª visão, onde a criação dos anjos e sua classificação foram manifestadas à serva de Deus, fez-lhe Deus discernir aqueles que deviam pecar daqueles que deviam ficar fiéis. Foi depois testemunha da revolta deles e da merecida horrível queda. No entanto, a queda não foi tão profunda para uns quanto para outros. 1/3 destes desgraçados permaneceu nos ares, outro terço parou na terra, e a última terça parte caiu no inferno. Essa diferença nos castigos corresponde àquelas que Deus distinguiu nas circunstâncias do pecado cometido em comum. Dentre os espíritos rebeldes, houve os que abraçaram com alegria a causa de Lúcifer, se é que posso falar assim. Outros que consideraram com indiferença este levante contra o Criador e ficaram neutros. Os primeiros foram precipitados logo no inferno, de onde não saem jamais, exceto quando Deus os solta para castigar a terra com alguma grande calamidade por causa dos pecados dos homens. Os segundos foram lançados, parte no ar e parte na terra, e são esses últimos que nos tentam, como falarei mais abaixo. Lúcifer, que quis ser igual a Deus no céu, é o monarca do inferno, mas é um monarca acorrentado e o mais infeliz de todos os demais. Há abaixo dele 3 príncipes, aos quais todos os demônios, divididos em 3 coros, estão submissos por vontade divina. Da mesma maneira que no céu, os anjos bons formam 3 hierarquias, presididas por 3 espíritos de glória superior. Esses 3 príncipes da milícia celeste foram retirados dos 3 primeiros coros, onde eram os mais nobres e os mais excelentes. Assim, os 3 príncipes da milícia infernal foram escolhidos dentre os piores dos espíritos dos mesmos coros, que empunharam o estandarte da revolta. Lúcifer era no céu o anjo mais nobre de todos que se revoltaram, e o seu orgulho fez dele o pior de todos os demônios. É por isso que a justiça divina o constituiu rei de todos os seus companheiros e de todos os réprobos, com o poder de governá-los e castigá-los segundo os seus caprichos, o que faz ser ele chamado de tirano dos infernos. Além desta presidência geral, está estabelecido sobre o vício do orgulho. O primeiro dos 3 príncipes que governam sob suas ordens se chama Asmodeus. Era no céu um querubim. Agora é o espírito impuro que preside a todos os pecados desonestos. O segundo príncipe se chama Mamon. Era outrora um espírito que pertencia ao coro dos tronos, e agora preside aos pecados de ganância que inspira o amor ao dinheiro. O terceiro se chama Beuzebu. Pertencia na origem ao coro das dominações, e agora está estabelecido sobre todos os crimes que gera a idolatria e preside as trevas infernais. Dele vêm as trevas que cegam o espírito dos homens. Esses 3 chefes, bem como o monarca deles, não saem nunca das suas prisões infernais. Quando a justiça divina quer exercer alguma espantosa vingança, esses malditos príncipes enviam para este fim um número suficiente dos seus demônios subordinados, porque às vezes acontece que os flagelos com que Deus quer infligir às pessoas exigem mais forças ou mais malícias do que têm os maus espíritos espalhados na terra ou pelos ares. Então os espíritos infernais piores e mais raivosos se tornam auxiliares indispensáveis. Mas, fora esses raros casos, os grandes condenados não podem sair das prisões onde estão encerrados. Todos esses espíritos desgraçados são classificados no abismo segundo sua ordem hierárquica. A primeira hierarquia, composta de serafins, querubins e tronos,
habita na região mais baixa do inferno. Sofrem os tormentos mais cruéis que os demais e realizam as vinganças celestes sobre os maiores pecados. Lúcifer, que foi um serafim, exerce sobre eles uma autoridade especial em virtude do orgulho que lhe patrocina. Os demônios dessa hierarquia somente são enviados à Terra quando a ira de Deus permite que o orgulho prevaleça para castigar as nações. A segunda hierarquia, formada de dominações, principados e potestades, habita no inferno do meio. Tem por príncipe Asmodeus, que, como eu já disse, patrocina os pecados de luxúria. Pode-se supor que os demônios dessa hierarquia estão na Terra quando as pessoas se entregam ao vício infame da impureza. A terceira hierarquia, que se compõe de virtudes, arcanjos e anjos, tem por chefe Mamon e habita o inferno superior. Quando estes demônios são lançados na terra, a sede das riquezas prevalece por todos os lados, e aí o que vale é somente o ouro ou o dinheiro. Quanto a Belzebu, é o príncipe das trevas e as difunde quando Deus o permite, nas inteligências para obstruir a luz da consciência e da verdadeira lei. Tal é a ordem que reina entre os demônios dos infernos, quanto ao número deles é inumerável. Encontra-se a mesma hierarquia entre os demônios que estão nos ares e na terra, mas não têm chefes e, por conseguinte, vivem na independência, em uma espécie de igualdade. São os demônios aéreos que, na maioria dos casos, desencadeiam os ventos, suscitam tempestades, produzem ventanias, inundações e granizos. A intenção deles é de fazer mal aos homens e diminuir a confiança na providência divina, levando-os a murmurar contra a vontade divina. Os demônios que vivem na terra, da primeira hierarquia, não deixam de aproveitar também dessas ocasiões favoráveis à sua malícia. Encontrando os homens irritados por causa das calamidades e muito enfraquecidos na sua submissão e confiança, levam-nos a cair muito facilmente no vício do orgulho. Os da segunda hierarquia, por sua vez, não deixam de precipitá-los do alto da soberba na cloaca da impureza, o que dá toda a facilidade aos demônios da terceira hierarquia de levá-los a cair nos pecados que o amor ao dinheiro inspira. Então os anjos que presidem as trevas cegam-nos e levam-nos a deixar o caminho da verdade e tornam a sua conversão extremamente difícil. É assim que todos os demônios, apesar da diferença das suas tarefas, trabalham juntos e se ajuntam para perder as almas. Uns enfraquecem a fé, outros os levam ao orgulho, estes à impureza, aqueles ao amor das riquezas, outros, enfim, lhe lançam um véu sobre os olhos e os afastam tão eficazmente da via da salvação que a maioria já a não reencontra. O único meio de escapar deste complô infernal seria se levantar prontamente da primeira queda, e é precisamente o que as almas não fazem. Daí, esta sequência de tentações, que de queda em queda as leva até o fundo do precipício. Quando falei que os demônios que estão no ar e na terra não têm chefes, só queria dizer que não têm oficiais subalternos, mas todos são submissos a Lúcifer e obedecem aos seus comandos, porque tal é a vontade da justiça divina. Apesar do ódio que possui pelos homens, nenhum deles se atreveria a tentá-lo sem ordem de Lúcifer, e o próprio Lúcifer somente pode ordenar o que permite o Senhor, pleno de bondade e compaixão para conosco. Lúcifer vê todos os seus demônios, não só aqueles que o rodeiam no inferno, mas os que também estão no ar e na terra. Todos eles também o veem sem obstáculo e entendem perfeitamente todas as vontades dele. Veem-se também e se entendem mutuamente muito bem. Os espíritos malignos espalhados pelos ares e na terra não são atingidos pelo fogo do inferno. No entanto, não são menos excessivamente infelizes, tanto porque se maltratam e sem cessar se atormentam uns aos outros,
quanto porque as obras na terra dos anjos bons neste mundo lhes causam um dissabor que os atormentam cruelmente. As penas daqueles que pertencem à primeira hierarquia são mais agudas do que as dos espíritos de segunda, e aqueles são mais infelizes do que os espíritos da terceira. A mesma justiça distributiva preside aos tormentos dos espíritos infernais, mas os infernais são todos vítimas do ardor das chamas infernais. Os demônios que ficam no meio de nós e que receberam o poder de nos tentar são todos espíritos caídos do último coro. Os anjos encarregados de nos guardar são simples anjos. Estes espíritos tentadores estão incessantemente ocupados em preparar a nossa perda. Os meios empregados para isso são tão sutis e variados que uma alma que lhes escapa é muito feliz e não conseguiria suficientemente testemunhar ao Senhor a sua gratidão se ela tivesse consciência. Não há um instante do dia e da noite em que esses cruéis inimigos não tentem um tipo de tentação ou um outro para cansar aqueles que não conseguem vencer pela astúcia ou pela violência. A paciência é, portanto, a arma defensiva por excelência. Ai de quem se deixa cair nas mãos deles. Quando estes tentadores ordinários encontram almas pacientes e fortes que não conseguem vencer, chamam em seu auxílio outros mais astutos e mais malignos, não para ser substituídos por eles ou para combater com eles, porque Deus não permite isso, mas para sugerir estratagemas mais eficazes. Francisca sabia de tudo isso por experiência. Era raro quando ela era tentada por um seu demônio somente. Ordinariamente, outros se associavam a ele e, ainda assim, demais fracos recorriam à malícia de espíritos superiores que ficavam no ar. Ela tornou-se tão hábil nesta guerra que, ao suportar um ataque, sabia a que coro pertencia aquele demônio que dirigia este ataque e quem ele era. Quando os demônios querem organizar um assalto a uma alma habilidosa e forte, uns atacam de frente, outros se colocam por detrás. É desta maneira que eles combatiam ordinariamente contra a nossa bem-aventurada, e ela viu sinais entre eles, ajustando os meios. Quando uma alma vencida pelas tentações morre em pecado e seu tentador habitual leva-a prontamente seguido de muitos outros que lhe lançam muitos ultrajes e não param de atormentá-la até que seja precipitada no inferno. Estes detestáveis espíritos entregam-se depois a uma alegria feroz. O anjo da guarda, após segui-la até a entrada do abismo, retira-se logo que a alma desaparece e volta para o céu. Pelo contrário, quando uma alma é condenada ao purgatório, o seu tentador é cruelmente espancado por ordem de Lúcifer por ter deixado escapar sua vítima. No entanto, fica lá do lado de fora do purgatório, mas bem perto, para que a alma o veja e ouça as reprimendas que ele lhe faz sobre as causas dos seus tormentos. Quando deixa o purgatório para subir ao céu, esse demônio volta à terra para se juntar aos que nos tentam, mas ele é por eles um objeto de zombaria por ter realizado mal a sua missão de que era encarregado. Todos aqueles que deixaram assim escapar as almas não vão poder mais desempenhar o ofício de tentador. Eles vagueiam aqui e ali, reduzido a prestar outros maus serviços aos homens quando conseguem. Às vezes, Lúcifer, para castigá-los, os coloca vergonhosamente em corpos de animais ou se serve deles, com a permissão de Deus, para exercer possessões que acarretam para eles novos castigos e novas vergonhas. Os demônios que, pelo contrário, conseguiram perder as almas que Lúcifer lhes tinha encarregado, depois de arrastá-las para o inferno, reaparecem na terra cobertos de glória pelos seus semelhantes e desempenham um papel maior do que nunca na guerra que travam contra os filhos de Deus. São aqueles que os demais chamam para ajudá-los por serem mais experientes e mais hábeis.
quando tem de enfrentar almas mais fortes e generosas que se riem de seus inúteis esforços. Todo demônio encarregado da missão de perder uma alma não se ocupa das outras, apenas desta, e emprega todos os meios para induzi-la a pecar ou para lhe perturbar a paz. No entanto, quando ele a vence, compele-a tanto quanto pode a tentar, molestar e escandalizar outras almas. Há outros demônios do mesmo coro que aqueles que nos tentam, que vivem no meio de nós sem nos atacar. A missão deles é de vigiar sobre aqueles que nos tentam e de castigá-los cada vez que não conseguem nos fazer pecar. Cada vez que ouvem pronunciar devotamente o santo nome de Jesus, espiritualmente se prostam por terra, não de bom grado, mas forçosamente. Francisca viu vários em forma humana, que ao pronunciar este sagrado nome, conversando com seu confessor, inclinavam com respeito profundo a cabeça até o chão. Esse nome sagrado é por eles um novo suplício, que o faz sofrer tanto mais cruelmente, que a pessoa que o pronuncia avança cada vez mais no amor e na perfeição. Quando os ímpios profanam este nome adorável, os espíritos condenados não se entristecem, mas são forçados a se inclinar, como que para reparar a injúria que lhe é feita. Agem da mesma maneira quando é pronunciado em vão. Sem esta adoração forçada, estariam muitos contentes de ouvir blasfemar esse santo nome. Os anjos bons, pelo contrário, em semelhante ocasião, o adoram profundamente, o louvam e o bendizem com um amor incomparável. E quando é pronunciado com verdadeiro sentimento de devoção, prestam a mesma homenagem, mas com um vivo sentimento de alegria. Cada vez que a bem-aventurada proferia este santo nome, via o seu arcanjo tomar um ar de extrema alegria e se inclinava de maneira tão graciosa que ela ficava toda abrasada de amor. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a domina de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e a quantidade dos seus crimes. Mas quando recebem a absolvição com um coração contrito, perdem a sua dominação, fogem o mais depressa possível e se recoloca perto dela para novamente tentá-la. Mas os seus ataques são menos intensos, porque a confissão diminui as suas forças. Capítulo 7. Os limbos. Quando a serva de Deus foi transportada para a entrada do inferno, viu perto um anjo de pé na entrada de outra porta. Era a porta dos limbos, da prisão onde todas as almas justas da terra esperaram por longo tempo a vinda do Libertador. Este lugar, apesar de contígua ao inferno, não tem nenhuma comunicação com ele. A sua elevação em relação ao inferno é comparável a uma casa em relação às adegas de uma casa vizinha, isto é, que a sua parte mais baixa é superior à parte mais elevada do inferno. Não há neste lugar nem fogo, nem gelo, nem serpente, nem demônios, nem odor empestado. Não se ouve nem uivo, nem blasfêmias. Não se sofre nenhuma outra pena, a não ser a da privação da luz, porque faz sempre noite. Ali é que se encontra o lugar eterno das crianças mortas sem batismo. A sua distribuição é a mesma que a do inferno. Há uma parte superior, uma parte inferior e uma parte intermediária. Na parte superior está a morada das crianças nascidas e concebidas de pais cristãos. A parte intermediária é a morada das crianças dos judeus mortas antes de ter pecado. A situação delas é a mesma que a das primeiras, só que a prisão é mais tenebrosa. Na parte inferior estão as crianças nascidas ou concebidas pelo efeito de crimes contra os votos solenes de castidade ou de afinidade espiritual. Neste último lugar, reina uma noite muito mais profunda do que a nas partes mais elevadas. Capítulo 8. O Purgatório.
Depois das visões acima, a serva de Deus foi conduzida ao purgatório, cuja distribuição é a mesma que a do inferno. Aproximando-se deste triste lugar, leu estas palavras escritas na porta: Aqui é o purgatório, lugar de esperança, onde as almas esperam a realização do seu desejo. O anjo Rafael lhe mostrou as 3 partes desta morada, e eis o que ela viu. Na parte mais baixa arde um fogo que ilumina, nisso distinto daquele do inferno, que é preto e sem nenhuma clareza. Este fogo é muito ardente e de cor vermelho. É aí que são punidas as almas em dívida com a justiça divina de penas temporais merecidas por causa de grandes pecados. E o fogo as atormenta mais ou menos rigorosamente, segundo a qualidade e a quantidade das dívidas. O anjo lhe diz que 7 anos de sofrimento nesta parte inferior correspondem a uma pena temporal merecida por um só pecado mortal. Do lado esquerdo dessas almas, mas fora do purgatório, Francisca viu os demônios que durante a vida na terra as tentavam, e reparou que essas almas sofriam muito com a visão deles e das reprimendas que não cessavam de lhes lançar. Achastes melhor seguir nossas ilusões e nossas persuasões do que os preceitos do Evangelho? Tu tivestes a loucura de ofender aquele de quem sois devedores da vossa criação e redenção. Ficai aqui agora para espiar as vossas ingratidões. Além disso, o poder dos demônios sobre estas almas limita-se a 2 coisas: afligi-las com suas repreensões e amedrontá-las com seu horrível aspecto. As almas colocadas no fogo do purgatório inferior aceitam humildemente a justiça divina. No entanto, o rigor das penas que sofrem lhe arranca gemidos que ninguém na terra conseguiria suportar. São resignadas à vontade do seu juiz porque entendem perfeitamente a equidade dos tormentos que sofrem. Ora, esta resignação faz com que Deus dê ouvidos às suas queixas, que se comove e lhes dá algumas consolações. Não as retira por isso das chamas que as queima, mas lhes faz encontrar em sua própria submissão uma espécie de refrigério, colocando em seu pensamento que em breve chegarão à glória eterna. Conhecem não só os seus próprios pecados, mas também os das outras almas que sofrem com elas, e todas estão contentes da justiça punitiva de Deus que se realiza com tanta equidade. Quando o anjo da guarda conduz para este purgatório inferior a alma que lhe é confiada, ele se coloca do lado direito da porta, enquanto que o anjo mau fica do lado esquerdo. E permanece lá, até que a alma, inteiramente purificada, se torne livre para subir ao céu. É ele que recolhe os sufrágios oferecidos a ela na terra e os apresenta à justiça divina, que lhe as devolve, para que ele as aplique a esta pobre alma como um remédio que alivia suas dores. Apresenta também à justiça divina todas as boas obras realizadas durante sua vida mortal, enquanto que o anjo mau mostra sem cessar à justiça divina os pecados que ela cometeu. Quando uma alma faz doações antes da sua morte, Deus, em sua bondade, logo as aceita e as recompensa, mesmo quando os encarregados de concretizar estas doações na terra, por negligência, não o fazem. No entanto, se ela colocou em testamento tais doações para serem concretizadas depois de sua morte, por apego às riquezas, Deus somente a recompensará após o prazo estipulado por ela para sua execução. Este purgatório inferior divide-se em 3 prisões separadas, onde o fogo não tem igual ardor. Queima mais na primeira do que na segunda, e esta mais do que na terceira. Ora, a primeira é reservada aos sacerdotes e religiosos, mesmo se cometeram pecados menores do que os leigos, porque tiveram mais luzes e não honraram a sua dignidade como era devido.
Francisca viu nesta prisão um padre muito piedoso, mas que satisfez demais o seu apetite no uso dos alimentos. A segunda prisão é a morada dos religiosos e dos clérigos que não honraram o sacerdócio. Na terceira, habitam as almas dos leigos que cometeram pecados mortais e não os expiaram durante a vida na terra. Os tormentos, portanto, não são iguais em cada uma dessas prisões. São mais ou menos cruéis segundo as dívidas e a qualidade das pessoas. Os superiores sofrem muito mais do que os inferiores. Conforme uma alma é menos ou mais culpável, os suplícios são mais ou menos cruéis, e a duração deles mais ou menos longa. Depois de ter considerado o purgatório inferior, Francisca foi conduzida a ver o purgatório intermediário. Ora, tal como outro se divide em 3 partes, cuja primeira é um lago de água gelada, a segunda é um lago de pez derretido, misturado com óleo fervente, e a terceira um lago de metais liquefato. É neste purgatório que são colocadas as almas que não cometeram pecados graves suficientes para serem colocadas no purgatório inferior. São os pecados veniais que conduzem a este purgatório intermediário. Nesta prisão há 38 anjos que sem cessar são ocupados a trasvasar essas pobres almas de um lago para outro, o que fazem de maneira muito graciosa e com grande caridade. Esses anjos não são escolhidos dentre os anjos da guarda. São outros anjos que a bondade divina encarregou deste ministério. Atribuo sua missão à bondade divina, porque a presença deles é um grande alívio para estas almas. A serva de Deus recebeu nesta visão várias luzes sobre a aplicação dos sufrágios que os vivos oferecem pelos mortos, que merecem muito serem comunicadas. Conheceu primeiro que as missas, indulgências concedidas e boas obras oferecidas por certas almas, pelos parentes e amigos, não são integralmente aplicadas. Elas recebem sim a melhor parte, mas o restante é repartido entre todas as almas do purgatório. Francisca conheceu, segundo, que estas obras feitas por erro, as almas que já estão no céu, são primeiro em proveito das que as fizeram, e depois das almas do purgatório. Conheceu, terceiro, que estes mesmos auxílios dirigidos pelos vivos, às almas que eles pensam estar em via de salvação, mas que de fato estão condenadas, entram integralmente no tesouro dos seus próprios autores, porque nem os condenados podem deles aproveitar, nem Deus permite que sejam aplicadas às almas do purgatório. E é de se notar que Francisca, ao sair de uma dessas visões, que havia durado cerca de 2 horas, pensou ter passado um tempo bastante considerável. Resulta daí, portanto, que o tempo que parece passar rapidamente na Terra parece muito longo na eternidade. Capítulo 9. Da glória dos santos no céu. Quando as almas bem-aventuradas fazem a sua entrada no céu, elas são conduzidas aos lugares que lhes foram atribuídos segundo os méritos. Para chegar, é preciso atravessar alguns coros angélicos. Os espíritos que os compõem lhes fazem um acolhimento extremamente alegre. Mas nada se compara com a recepção que se faz no coro em que elas devem tomar lugar. Não são somente da parte dos anjos, às quais elas são associadas, demonstrações de alegria e amizade para com elas, cânticos de louvor e de bênçãos para agradecer a Deus pela sua felicidade, mas que este regozijo dura muito mais tempo nesses coros do que nos outros. Todas as vezes que a nossa bem-aventurada, interrogada pelo seu confessor, falava desta alegria angélica, causada pela chegada de alguma alma associada à sua glória, a lembrança da sua multidão, da suavidade inexprimível, dos seus cânticos, das suas manifestações, dos seus êxtases, colocava-a fora de si. O rosto ficava todo fulgurante e o seu coração se derretia como cera aos raios do sol. O padre perguntou-lhe um dia
quais eram os mais perfeitos: os espíritos humanos ou angélicos colocados na mesma glória. Ela respondeu que os espíritos humanos têm uma perfeição superior por causa do tempo maior que lhes foi concedido para merecer, mas que os anjos são mais puros e mais belos, que penetram mais na compreensão divina e os seus cânticos são muito mais melodiosos. É preciso, no entanto, excetuar a Augusta Maria desta regra geral. Cada vez, acrescentou a serva de Deus, que sou elevada à visão beatífica, sinto várias admirações. Fico admirada pela minha falta de penetração na compreensão divina, causada pela união da minha alma com o meu corpo mortal, e esta incapacidade me envergonha muito e me dá um grande desprezo de mim mesma. Fico admirada e toda estupefata cada vez que considero no espelho divino a sutileza penetrante dos serafins na compreensão da grande imensidão. Fico admirada, bem mais ainda, considerando a profundidade da divindade criadora e diretiva destas sutis inteligências. Eis, dizia ainda a bem-aventurada, algumas observações que fiz relativas aos espíritos gloriosos. Observou primeiro que na ordem dos serafins, uns penetram mais além do que os outros na compreensão divina. Há entre eles uma graduação de inteligência que existe também em todos os outros coros. O que eu digo dos anjos, digo também dos espíritos humanos que lhes são associados. Todos os espíritos de um mesmo coro não são igualmente próximos da divindade, pois quanto mais uma inteligência vê de perto esta imensidão, tanto melhor consegue penetrá-la. Segundo, que todos os espíritos humanos, postos na glória, não possuem a inteligência no mesmo grau. Alguns, quando viviam em sua carne mortal, receberam uma inteligência mais sutil, e com as suas atividades intelectuais e com sua capacidade, penetraram mais fundo na imensidão da divindade, olhando pelo espelho divino, cuja visão constitui a beatitude. Portanto, levaram para o céu um espírito mais penetrante e capaz. Quanto mais uma alma tem sutileza e capacidade no entendimento, tanto mais será saciada na visão beatífica. É verdade que no céu todas as almas estão plenamente saciadas, mas cada uma está segundo a medida da sua capacidade e da sua sutileza com que penetra na compreensão da vontade divina. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, não receberam todos a mesma medida de graça. Aqueles que tinham mais capacidade, mais sutileza no entendimento, a receberam com grau mais elevado. Aquele que dispõe a uma graça maior, se dispõe também a uma glória maior. Francisca via tudo isso, durante os seus êxtases, no espelho divino. Além disso, declarou muitas vezes que ela submetia todas as suas palavras ao julgamento da Igreja Católica, em cujo seio queria viver e morrer. Louvado seja Deus. Amém. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant